Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula da semana 3. Antes de mais nada, quero dizer que os que estão participando do curso está sendo muito bom. Nós estamos recebendo as atividades, estamos dando feedback, está tudo muito legal. Peço a vocês que porventura não estejam acessando muito a plataforma aqui, acessem, porque como eu sempre tenho mandado nos fóruns, o aprendizado de vocês está condicionado à participação. O curso é à distância, então exige-se pelo menos de 40 minutos a 1 hora de acesso por dia para podermos chegar a um nível de aprendizado aceitável, né? Bom, a semana 2 vocês perceberam que ela foi bem puxada, alguns ainda estão devendo atividades, mas não tem problema, vocês podem fazê-los durante essa semana 3. A semana 3 ela é bem light, igual a primeira semana. Nós temos assim o curso. A primeira semana é mais tranquila, a segunda semana é puxada, a terceira semana é mais tranquilidade, e a quarta semana é mediana, né? Ou seja, ela é um pouco puxada, mas ela, como é a finalização, então ela não tem aquele problema, né? Ela dá tempo de fazer. Se você não terminou as atividades da semana 2, né, não tem problema, você pode fazê-las na semana 3. A semana 3, inclusive, você nem tem uma atividade de envio de atividades. Você tem a lição, onde você vai responder perguntas de verdadeiro ou falso e múltipla escolha dentro das funções dessa semana. Então você está bem tranquilo para poder fazer a semana 2 ou a semana 1 se você tiver ficado devendo. Bom, aqui, pessoal, nós temos um novo chat que está disponível na plataforma, só que esse novo chat, vocês até falam comigo também, mas às vezes vocês podem ser atendidos por pessoal do setor técnico também da Infortec. Então, lembrando que para falar comigo, vocês utilizem sempre esse chat aqui, olha, chat com o professor, tá? Se precisar se não estiver funcionando, vocês têm essa segunda vertente. É claro que quem te atender tem como transferir para mim sem nenhum problema, só que você não vai falar, talvez você não fale diretamente comigo, mas pode usar também, não tem problema não, tá, pessoal? Isso aqui é tudo para vocês usarem mesmo. Bom, vamos lá. Nós temos algumas funções dessa semana, mas antes eu quero dar umas dicas. Aliás, vamos ver as funções primeiro, que fica mais em conta, né? Vamos começar pela função se erro, né? Vou seguir aqui todo o nosso livro. Ao todo nós temos 15 funções e eu vou passar a seguir exatamente essas 15 para mostrar. Bom, essa se erro é uma função que inclusive, ela foi necessária em algumas atividades da semana 2 e porventura eu esqueci de colocar no vídeo lá, então estou colocando agora, não tem problema não. Como é que ela funciona? Ela é exatamente o que o nome diz. Ela vai trazer ou retornar um valor especificado se uma fórmula gerar um erro. Caso contrário, retorna o resultado da fórmula. Como é que funciona isso na lógica? Por exemplo, eu posso extrair a média normalmente destas... Bom, a média desses algarismos é uma função básica. Você tem a função média, não é? E você seleciona um intervalo e você vai ter o retorno, que é 2. Por quê? Porque 0 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4 dividido por 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, nós teremos 2, tá bom? A média nós já aprendemos na primeira semana que é dessa forma. Agora, imagine que você não tenha valores aqui. Você vai ter uma divisão por 0. Então é por isso que ela retorna esse valor. A se erro, ela é exatamente para impedir que seja mostrado esse tipo de erro. Divisão por 0, né, é um tipo de erro, ou nome, ou nulo, tá vendo aqui? Ou nenhuma, ou valor, ou sem referência, né, ou sem número propriamente dito. Então, todos esses erros que algumas fórmulas podem retornar para vocês, a se erro impede que aconteça. Por exemplo, como é que você coloca, né? Vou teclar F2 para poder editar a fórmula que já estava pronta. Vou retornar ao início dela e vou começar esse erro. Teclo Tab, ele já abre o parêntese para mim e coloca. Então, olha, ele vai fazer essa função. Caso contrário, eu quero que ele coloque 0. Então, olha o que ele vai retornar. Valor 0. Como é que ele funciona? Olha, no português normal, você está dizendo assim, o Excel, faz para mim essa função aqui, ou essa operação, essa fórmula. Mas se porventura ele der alguns desses erros aqui, Excel, aí você vai colocar para mim o valor 0.
Você só vai fazer isso aqui se realmente esse resultado for um resultado válido. Porque se não for, você coloca esse resultado, que no meu caso é 0. Então, quer dizer, Excel, faz isso. Se der erro, você retorna para mim o valor 0. Por isso que ele coloca 0. Da mesma forma, eu posso colocar, ao invés de ser 0, uma expressão, tipo 0. Só que como é texto, né, pessoal? Nós sabemos que tem que ficar entre aspas. Tá vendo aqui? Então, a se erro é para isso. Todas as vezes que retornar um valor, que seja daqueles... Então, pessoal, essa é a função se erro, ok? Espero que vocês tenham entendido aí. Vamos passar para a próxima função, seguindo o nosso livro aqui, né? Eu clico na setinha, como vocês fazem também em casa, ao lerem todo o material didático, tá? Bom, daqui para frente, galera, as funções são muito simples, tá? Como vocês podem ver, vocês têm o chat aqui em todo o tempo, né? Sem nenhum problema. As funções, elas são muito simples. Vamos ver a função int. A função int é muito bobinha, é muito facinho. Talvez você necessite algum dia disso, mas o que ela faz? Ela arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo. Como é que isso funciona? Você tem um número 1,235689, né? Eu quero transformar isso num inteiro, né? Simplesmente é igual int de B5, eu tenho o valor 1, porque 1 é o número inteiro mais próximo de toda essa sequência. Não tem absolutamente nenhum problema. Essa função é muito simplesinha mesmo, tá? Só uma dica, se você tiver dúvida algum dia no Excel e não tiver na plataforma e quiser saber o que aquela função faz, você digita até o nome da função e aperta F1 no teclado. Normalmente ele vai direto para um help, né, online da ajuda da função. Inclusive ele te dá exemplos, e alguns exemplos eu peguei, foi daqui também, para constar lá no nosso livro, tá? Então você pode fazer isso. Bom, essa é a função int, galera, muito simples, né? Vamos para a próxima. A função ABS é a nossa próxima função, né? Essa função ela retorna o valor absoluto de um número. Esse valor é um número sem o sinal de igual. Então, olha os exemplos aqui, olha, ABS de menos 2, ele vai retornar 2, né? Vamos pegar aqui, olha, igual valor absoluto do número menos 2. O que é o valor absoluto? É um valor inteiro, consequentemente positivo, daquele número que você está buscando, né? Ela não tem tanta utilização assim. Ela não é igual a int. Vocês podem ver aqui que o que eu fiz? Eu peguei o valor absoluto desse número, é ele próprio, tá? Valor absoluto é o número positivo daquela sequência que você colocou. Então eu posso ter um número enorme aqui. Qual que é o valor, o ABS dele? É o valor positivo dele, evidentemente, antes da vírgula, porque eu já tinha formatado essa célula com int, que ele tira as casas decimais, tá? Se você quiser as casas decimais, você pode usar esse botão aqui que ele vai trazer para você, tá bom? Mas ele retorna o valor exato daquele número, sendo ele no positivo. Muito simplesinho. Não, acredito que vocês não têm tanta utilização da função ABS. A função arred também, ela serve para você arredondar um número para um número específico de dígitos. Então, nela, você define quantas casas decimais você quer. É claro que esses botões de casas decimais você pode utilizar, mas você não segue um padrão. Todo número que você for colocar no Excel, você vai ter que usar. Se você usar a função daquela sequência toda, você vai automaticamente, com a função arred, vai definir, né, toda aquela leitura em cima da quantidade de casas decimais que você quer. Por exemplo, eu quero arredondar, né, eu quero arredondamento deste número com 2 casas decimais. Tá lá, ó. Eu trago ele, é lógico que eu tinha formatado com mais casas, então por isso que ele deu essa sequência, mas o normal é isso aí. Da mesma forma que, olha, eu vou preencher com outros números aqui, com outras casas decimais, ó. Ok? Então, automaticamente, quando eu copio a fórmula, ele me traz na sequência configurada, que é com 2 casas decimais. Aqui deu tudo certo porque essas células não estavam formatadas com o formato que tinha no anterior.
Por isso que aquela hora ele preencheu com 0. Tá bom? Toda vez que você formata uma célula, por exemplo, se você colocar uma data aqui, no Excel, você vai e apaga, você vai colocar um número, você vai estar com o formato de data. Se você quiser resolver isso, você clica com o botão direito, vai na opção formatar célula e bota número geral. Aí você retorna ao número que você digitou. Tá? Então, por isso que essas configurações às vezes saem fora. Tá bom? Então, essa é a função arred também. Olha aqui. Arredonda para mim a célula C5 com 2 casas decimais. Excel. Aí ele me retorna todo aquele número com 2 casas decimais. E assim sucessivamente. Ok? A nossa próxima função é igualzinho a arred, só que ele segue uma sequência para baixo, tá? Então, se você tem um número, ele vai arredondar para o próximo número abaixo. Vamos pegar aqui 79,8. Eu tenho arredondar para baixo, teclo Tab, ele já preenche para mim. Às vezes as pessoas teclam Enter em cima da função quando ela é localizada automaticamente pelo Excel 2010 e dá um erro. Enter não é utilizado ali, é utilizado o Tab. Você achou? Né? Vou fazer de novo. Olha, igual. Comecei a digitar setinha para baixo, teclo Tab. Ele preenche com a função que eu quero. E eu quero o arred para baixo disso aqui. O arred para baixo, então, pessoal, dessa situação, vocês percebem que eu mudei o número aqui, porque, na verdade, eu tinha que acrescentar mais casas decimais, né? Então, arredondar para baixo a célula C10, mas eu quero o limite de uma casa decimal, né? Então, é 79,8, porque ele arredondou para baixo, né? Ou seja, ele considerou 4 como é menor do que 5, ele permaneceu 8. Tá? E se eu quiser com 2 casas decimais, eu tenho o 79,8, olha lá, 84, né? Se eu quero com 3 casas decimais, nós vamos prosseguindo. Olha lá, ele já arredondou para 85, porque o 8 está próximo, né? Ele pegou o 4 e converteu para o 5, mas são 3 casas, está faltando aqui, olha, 84, tá vendo? Ele vai trazer esse arredondamento quando for necessário. Como vocês podem ver aqui no livro, olha, arredondar para baixo, 3,2 com 0 casas decimais. Ele vai trazer o 3, estão vendo o resultado? É dessa forma que nós temos, olha, arredondar para baixo, 76,9 com 0 casas. É 76. Olha esse número, arredondar para baixo, 3,14159 com 3 casas decimais. Então, é 3,141. E assim sucessivamente. Da mesma forma que nós temos arredondar para baixo, nós temos o arredondar para cima. Tá? São funções que não são tão necessárias assim. Como eu disse, a semana 3 ela é light. E a semana 3 ela traz funções assim que algumas vocês não vão utilizar tanto, na verdade. Tá? Mas eu tenho que passar, tá no plano de trabalho, tá no conteúdo programático, então são essas funções aí. Da mesma forma você tem o arredondar para cima, tá? Aqui, olha, arredondar para cima, tab, este número com 3 casas decimais. Nós temos lá, tá? Olha, 79,849, tá vendo? O 8 foi para cima, tá vendo o final aqui? Olha, talvez não tenha ficado claro no arredondar para baixo, mas é assim que funciona. Olha, 79,8489. Ele ficou 79,849. O 8 foi arredondado para cima, né? Devido à utilização da função arredondar para cima. E arredondar para baixo do mesmo jeito. Só que naquela hora os algarismos já estavam menores, já estavam mais baixos. Por isso que talvez vocês não estavam percebendo tanto o retorno, o resultado, conforme a função faz. Tá? Então depende do algarismo. Você escolhe arredondar para cima ou arredondar para baixo. Tá bom? Essa é o arredondar para cima. A próxima função é uma função que poucos sabem que existe, a função romano. Ela transforma um numeral normal, né, decimal, né, ele converte em algarismo romano. Não sei se todos vocês conhecem, né, a escrita do algarismo romano. E outra coisa, só chamando a atenção, ele retorna para o algarismo romano em formato texto. Então, nós temos o i, né, que é o número 1, nós temos 2 i's, que é o número 2, 3, que é o número 3,
e um V, que é o número 4, um V, que é o número 5. Ó, essa célula estava formatada com várias casas decimais, tá vendo, pessoal? Por isso que ela colocou. Já é uma célula utilizada com essa formatação. Então, faça a mesma coisa. Botão direito, formatar células e bota o número geral. Só que tem uma forma, pessoal, de fazer isso mais fácil, que é a função romano. Então, romano de 1, ele retorna o decimal normal em forma de texto. Olha, é o mesmo que eu coloquei lá, tá vendo? E assim sucessivamente. Tá vendo? Olha, 100, nós vamos ver que vai retornar o que eu quero, né? 101, tá vendo? 1000 é o M. Nós temos também, pessoal, aqui, olha, 2000 ele vai converter automaticamente, né? 3000, né? E assim sucessivamente. E o ano de 2013, por exemplo, ficaria 2000 mais 10 mais 3, 2013. Então essa é a função romano. É muito simples de você utilizar. Tem algumas variações, mas essas variações estão no nosso livro aqui, tá? Dê uma lida para você pegar, para você captar. Bom, a função continúmero, que é a próxima função que nós vamos ver, ela conta um número de células que contém números. Essa daqui sim vocês vão utilizar em algumas situações, né? Vamos apagar aqui, por exemplo, e vamos colocar aqui número 1, número 2, 35, 4, 5 e 39. Eu quero saber quantos algarismos tem nessa lista. Então é muito simples. Eu uso o continúmero e marco o intervalo que eu quero. Ele vai me retornar. São 6 algarismos que eu tenho nessa lista, né? Se eu apago um, a célula está vazia. Então ele não considera. Eu apago outro, a célula também está vazia. Então qual a quantidade de algarismos? Isso é muito útil. Talvez numa lista pequena que vocês estão vendo aqui, não é tão útil, né? Talvez vocês estão tendo uma ideia de que isso não será tão útil por causa dessa lista, mas há casos que você tem uma lista quilométrica e você precisa saber quantos valores ou quantos algarismos tem. E é possível você fazer isso com a função continúmero, tá? Muito simples também, ela serve somente para isso aí, tá? A próxima função, ela é uma contagem também, só que ela vai contar baseado num critério. Igual a função soma-se que nós vimos na semana anterior. Tá? Então, a função conte-se, ela vai contar se um critério for atendido. Vamos ver aqui, então. Conte-se. Nós temos ali, por exemplo, eu quero que você conta os números desse intervalo, o Excel. Só que eu quero que você conta os que são maiores que 30. Então, nós temos maior que 30, quais ali? De cara dá para nós vermos, né, pessoal? Nós temos 35 e 89. Então, ele tem que dar o resultado 2, porque são 2 algarismos que são maiores que 30. Só lembrando que para essas funções de conte-se, de soma-se, conte-sis, que é o mais de um critério, eu tenho que, evidentemente, colocar entre aspas essa situação, diferente da função se, que eu coloco entre aspas um texto, né? Então, nessas funções eu preciso de ter essa situação, tá? Então, olha, entenderam? A função conte-se, ela conta o intervalo, desde que este critério seja atendido, tá? Aqui você pode colocar qualquer critério, né? Ou pode até aninhar algumas funções aqui. Na semana 4, nós vamos ver aninhamento de funções. O que é isso? É uma função dentro da outra, é uma se dentro de uma proc-v, uma se dentro de uma conte-se, uma proc-v dentro de uma conte-se, e assim sucessivamente. Alguns exemplos lá, tá? Mas isso é só na próxima semana. Ok? Vamos para a próxima função. Nós temos a mesma situação, pessoal, só que nós temos a conte-se, né, que tem outros argumentos. É a mesma coisa da conte-se, só que você faz mais de um argumento ao mesmo tempo, né? Aqui nós temos, por exemplo, um caso onde o vendedor tem uma resposta de cota de acessórios ultrapassada, cota de dispositivos e cota de apetrechos, né? Então tá sim, não e por aí vai. Então ele vai contar se de B2 até D2 tiver sim, ele vai retornar o valor, tá? 1 nesse caso, porque B2 até D2, ele está contando isso aqui, ó, esse intervalo. Onde que tem sim, é um só. Vamos reproduzir isso lá para nós né, realmente vermos essa situação acontecendo. Eu acho melhor a gente reproduzir isso lá. Vamos copiar aqui.
Vamos ver se vai dar cópia normal pra gente. Ok, ele deu uma cópia normal, tá? Eu vou aumentar o zoom para que nós possamos enxergar, tá bom? Acho que assim tá tranquilo para nós vermos o que nós queremos, ok? Então vamos fazer a mesma função aqui, olha. Nós vamos contar aqui, ó, de B2 até D2. Bem, como eu estava dizendo, nós temos aqui a conte-se de B2 até D2, onde existe a expressão sim, tá? Um ponto e vírgula separando, como sempre utilizamos, essa questão. Nós vemos lá que nós temos 1. Tá vendo que a conte-se, ela não conta somente, ou a conte-sis, ela não conta somente número, ela conta expressões, ela conta algarismos, ela conta a expressão quando ela se repete e por aí vai. De acordo com o nosso outro exemplo, nós temos alguns outros critérios. Olha, vamos copiar para lá para nós reproduzirmos, tá? Ctrl V aqui. Beleza, então o que ele vai fazer? Ele vai contar o intervalo de B2 até B5, onde tem si, e também o intervalo de C2 até C5, onde tem sim. Então, o que eu estou analisando? Eu estou analisando de todos os vendedores a cota de acessórios ultrapassada, quem teve, e a cota de dispositivos ultrapassada, ou seja, 2 critérios para eu poder retornar um quantitativo dessa situação. Então, nós temos 2, né, nessa situação, onde tem sim na cota ultrapassada e onde tem sim na cota de dispositivos ultrapassada. Nós temos o resultado 2, porque olha, a cota conta quantas pessoas ultrapassaram suas cotas de acessórios e dispositivos. 2 pessoas, porque tem um sim aqui, tem um sim aqui, tá? No intervalo que nós selecionamos. E assim sucessivamente, pessoal. A conte-sis você faz exatamente dessa forma, tá? Você coloca os critérios, aí onde é sim, esse outro critério onde é sim. Se quisesse mais um, poderia também, né? Mais um critério onde é sim e assim sucessivamente, tá? Você pode dar continuidade desde que separe por ponto e vírgula essa situação, tá? Então, olha, a conte-se sem o S é um critério só, baseado no intervalo e um critério. A conte-sis é um intervalo e um critério, um intervalo, um critério, e assim sucessivamente. Não tem limite aqui para que você possa utilizar, não, tá bom? Espero que vocês tenham também entendido essa daí. Vamos para a próxima função. Qual é a próxima função que nós temos? Nós temos o contar vazio. Ele conta as células vazias. Muito simples, né? Vamos supor que eu queira saber quantas células vazias tem neste intervalo, tá vendo? Ele vai me retornar que 2, porque são 2 células vazias neste intervalo de A7 até A10, sendo que A8 e A9 tem algarismos. Eu posso remover aqui, ele passa a contagem a ser 3. É só para contar células vazias. Muito simples, né, pessoal? As funções seguintes aqui são muito simples também. A função par, que ele vai arredondar para o intervalo par mais próximo o nosso número. Então vamos supor que eu tenho aqui 1,5, né? Eu vou usar a função par em cima do 1,5. O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar 2, porque 2 é o número par mais próximo de 1,5, né? Vamos pegar um outro valor aqui para a gente entender. 1,6 continua sendo 2. Mas por quê? Porque eu quero mostrar agora para vocês a função ímpar de A9. Ele traz para mim o 3. Por quê? Porque ele não considera 1,3, 1,4, ele considera número inteiro. Então, qual que é o próximo número ímpar depois de 1, que seria esse anterior número ímpar? Não é 2, então será o 3. Por isso que ele me traz o 3. Tá? Ele considera número inteiro. Então, estas são as funções par e as funções ímpar. O Excel ele tem a relação do pi, né? Que é
aquele número, né, gigantesco que a gente aprende desde o início, que tem uma referência para a utilização de circunferência, de diâmetro e cálculo de muitas coisas, né, as funções e fórmulas matemáticas diversas utilizam esse π, né, e ele tem um valor específico. Então, qual que é esse valor? O Excel tem esse valor, que é 3,14159265,4. Você pode agregar uma função dentro da outra, tá? Por exemplo, eu quero arredondar isso aí, olha que legal. Eu quero dar uma head em cima do π, tá? E eu quero com 3 casas decimais. Olha, é a função π dentro do arred. Ele vai me retornar as 3 casas. Isso aqui eu vou detalhar melhor na semana 4, como eu já falei com vocês. Isso aqui são funções alinhadas, ou seja, eu tenho uma arred, aí eu tenho um parêntese da abertura do arred, que é o arredondamento, eu tenho o π, que é esse 3,14159265,4, e eu ponto e vírgula, porque agora eu já saí do π, eu estou no arred de novo. Esse ponto e vírgula é do arred. E eu quero 3 casas decimais. Então, tá vendo? Eu fiz um arredondamento do π com 3 casas decimais. Agora, detalhes sobre isso nós vamos ver na semana seguinte, na semana 4, tá bom? A função truncar, que é a última que nós vamos ver aqui, tá? Essa função truncar, ela faz exatamente o que? Ela trunca, ela junta um número para um inteiro, removendo a parte fracionária do número. Olha o exemplo. Truncar 8,9, ele vai trazer para a gente 8. Truncar menos 8,9, ele vai trazer para a gente menos 8. E o truncar do π, vamos fazer as 3 aqui, olha, para a gente entender. Truncar 8,9, qual que é a parte inteira do número? É o 8, ele me traz ele. Truncar menos 8,9. Qual que é a parte inteira? Menos 8. E o truncar do π. Lembra que eu fiz alinhado? Fecho o outro parêntese que é do truncar, tá? Ele me traz 3, que é o número inteiro do 3, tá bom? Bom, como eu disse, pessoal, essa semana é uma semana bem light, bem tranquila. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos solicitar ajuda pelo chat, se você quiser. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que é o seguinte, esse chat, se vocês autorizarem, é possível que eu me conecte remoto à máquina de vocês, caso vocês precisem de uma ajuda, no momento exato em que vocês estão executando uma atividade, tá? Então esse é o diferencial do nosso curso, galera. Eu tenho o chat que eu fico disponível de 8 às 18, e nesse mesmo chat é solicitado, se você quiser e deixar, uma autorização para que eu veja a sua tela. Então eu me conecto remoto na sua tela, se eu estiver online, obviamente, e posso mostrar para vocês e tirar a dúvida no momento exato que vocês estão com a dúvida. Eu posso ver o problema que vocês estão tendo e ajudá-los nessa solução. Se quiserem usar esse recurso, estou à disposição. Mas isso é só para esse chat. Esse outro chat aqui não tem esse recurso, tá? Então esse chat diretamente comigo é o chat que permite isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia e ótimas atividades para vocês, tá? Por favor, relembrando, façam as atividades. Olha, quase ninguém respondeu a pesquisa online do curso e das expectativas. Eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta aqui, ou esse questionário aqui também, tá? Na semana 3, você tem as lições, né? O que são essas lições? São perguntas também. Façam isso, tá bom? Tenham todos um bom dia, ótimo trabalho e até a próxima aula.